Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta. Nós estamos iniciando aqui a segunda parte, né, da aula de equações do primeiro grau. Eu gostaria de apresentar para vocês alguns problemas resolvidos que vão ajudar no processo de interpretar uma situação problema e escrever a equação. A gente viu na outra parte da aula alguns exemplos para resolver equações já prontas, né, com os x ali, os valores para você determinar, mas uma boa parte de aplicações de equações do primeiro grau aparece no formato de problemas. Então, às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para lembrar como que eu leio um problema, interpreto, escrevo esse problema numa linguagem matemática por meio de uma equação, resolvo e interpreto, entendo o que esse resultado diz no contexto do problema, tá? Então, eu selecionei aqui 3 problemas, alguns, né, com uma certa variedade de dificuldade, para que vocês possam recordar como que a gente trabalha esse processo, combinado? Vamos fazer a leitura do problema, tá bom? A primeira coisa é sempre a gente ler o material, entender a história que está sendo contada e depois a gente volta separando as informações, tá? Então, aqui, ó. César tem 15 lápis a mais que Osmar e José tem 12 lápis a menos que Osmar. O total de lápis é 63. Quantos lápis Osmar tem? Então, tem uma relação aí de 3 pessoas, né? Ó, o César, o José e o Osmar. Bom, então a gente tem 3 pessoas. E aí ele fala o seguinte, a pergunta aqui, ó. Quantos lápis o Osmar tem? Né? Então a nossa referência aqui é a quantidade de lápis do Osmar. Eu não sei quanto ele tem, então eu vou indicar por X, que é um valor que eu ainda preciso descobrir. Então o Osmar tem X lápis, tá? Então o número de lápis do Osmar, X, tá bom? E a gente vai usar essas primeiras sentenças, né, as informações que o problema traz para a gente, fazer a leitura e interpretar isso no formato de expressão. Então, está falando aqui, ó, César tem 15 lápis a mais que o Osmar. Então, o César... Bom, se o Osmar tem X, o César tem 15 a mais, né? Então, se o Osmar tem X, o César tem X mais 15. 15 lápis a mais, correto? Então, a ideia é a gente fazer a interpretação dessa frase que o César tem 15 lápis a mais que o Osmar. E aqui está dizendo que o José tem 12 lápis a menos agora, hein? A menos. Então, o José tem a quantidade que o Osmar tem, menos 12, ou seja, 12 lápis a menos, ok? Então, veja aí se fez sentido essa primeira separação das informações, tá? Se for necessário, volta o vídeo no começo da resolução e vai passando para ver se faz sentido essa informação, tá bom? E aí, o que mais que nós temos de informação extra aqui acrescentada? O total de lápis é 63. Ou seja, juntando toda essa quantidade de lápis aqui, tem que dar 63. Ou seja, a quantidade do César mais do José mais o Osmar tem que ser igual a 63, correto? Somar todo mundo, ó. Mas aí no lugar do César, eu vou colocar x mais y, porque é a quantidade que ele tem. X mais y, perdão, x mais 15. Do José, eu vou colocar a quantidade do José, ó. Então, mais a quantidade do José, que é x menos 12. Mais a quantidade do Osmar. O Osmar tem x lápis. Esses três, né? Essas 3 quantidades juntas tem que dar os 63. Bom, se você precisar, pausa, retorna o vídeo para ver se você acompanhou as etapas, tá bom?
Daqui para baixo, pessoal, a gente vai resolver a equação. Então, essa é a equação que representa o problema. Lembra que a gente vai tentar seguir a ordem, né, das operações. Nós temos aqui apenas soma. Então, a gente vai somar o que pode ser somado, ó. X mais x mais x, a gente tem aqui, ó, 3x. 1, 2, 3. E de número, você tem, ó, o 15 menos 12. 15 menos 12 sobra 3. Ok? Então, ó, já como reduziu? A gente foi juntando as letras e os números. Então, a gente vai resolver achando o x, ó. 3x é igual ao 63, que já estava aqui. Esse número 3 que estava sendo somado, passa subtraindo. 3x é igual a 63 menos 3 é 60. Agora o 3 que está multiplicando passa dividindo. Isso vai me dar que o nosso x, 60 por 30, é 20. Ou seja, 20 aqui, ó, é a quantidade do Osmar. O Osmar, então, tem 20 lápis. Era o que a gente estava perguntando, tá? O Osmar tem 20 lápis. Essa foi a resposta do problema. Mas se ele tivesse perguntado quantos lápis o César tem? Ó, o César tem 20 mais 15. O César, então, teria 35 lápis. E o José? O José tem 20 menos 12. O José, então, teria 8. Tá? Então, aqui, ó, eu consegui determinar a quantidade de lápis que cada um deles tem, ok? Se for necessário, pessoal, pausa, assiste novamente, separa os elementos, ok? Vamos ver mais um exemplo. Bom, esse daqui, a gente tem uma história diferente, tá? Mas o processo é sempre o mesmo. A gente vai ler, interpretar, traduzir as informações numa linguagem matemática e depois resolver a equação. Então, em um estacionamento há carros e motos, totalizando 78 veículos. O número de carros é o quíntuplo do número de motos. Quantas motos há no estacionamento? Então, assim, ó, eu tenho carros no estacionamento e eu tenho motos. Tá? Então, faz essa separação. E a gente vai separar, né, as informações do que tem de cada coisa. Estou perguntando aqui, ó, quantas motos tem? Então, vou chamar o número de motos de X. Você podia continuar chamando de M, tá? Você podia chamar do que você quisesse. Mas o que a gente sabe sobre o número de carros? O número de carros é o quíntuplo do número de motos. Então, o número de carros, lembra? Quíntuplo é 5 vezes. Então, o número de carros é 5 vezes o número de motos. Ok? Então, a gente tem isso daqui. E aí, qual mais? Ele fala que o total de veículos é 78. Então, a hora que você somar isso daqui, ó, tem que dar 78. Então, ó, número de carros mais número de motos tem que ser 78, correto? Mas o carro eu estou representando por 5x. E o número de motos eu estou representando por x. É igual a 78. Veja só, você consegue somar aqui, ó. Você tem 5x mais 1x dá 6x. É igual a 78. O 6 que está multiplicando, a gente passa dividindo, né? A gente tem o valor do x, que é 13, tá bom? O que é o 13? 13 é o número de motos. Então, eu tenho 13 motos no estacionamento. Beleza, era essa a pergunta. Mas se eu quisesse saber o número de carros também, o que eu ia ter que fazer? 5 vezes 13, tá? Que dá 5 vezes 13 é 65. Percebe que se você somar o 65
com o 13 dá o 78. Então, aqui eu tenho o número de motos e o número de carros do estacionamento. Percebe que é bem padrão? A gente separou as informações, montamos, representamos em linguagem matemática as informações dadas. Sempre vai ter um total para você poder fazer a soma ou a junção dos elementos, tem uma relação total. E aí a gente resolve a equação, ok? Nesse último exemplo, pessoal, ele tem uma estrutura um pouquinho mais elaborada, tá? É de propósito, para a gente trabalhar um pouquinho a dificuldade. Então, lembra, vamos ler e interpretar separando as informações numa linguagem matemática. Então, aqui, ó, os candidatos ao emprego compareceram para um teste e foram divididos em 3 turmas. Na primeira, havia 2/3 deles. Na segunda, 1/4 e na terceira, os demais 15 candidatos. Ao todo, havia quantos candidatos? Então, aqui, ó, você tinha as informações, 3 turmas. Então, na turma 1, vou colocar aqui, ó. Então, você tinha a turma 1, a turma 2 e a turma 3, correto? Então, a gente vai separando as informações seguindo as turmas. Então, a turma 1, turma 2 e turma 3. O que ele está chamando de... O que você precisa descobrir, né? Ao todo havia quantos candidatos? Então, o meu X aqui, o que eu preciso achar, o que é o X? O valor total de candidatos. Então, quantos candidatos apareciam? Então, a primeira turma, ó, havia 2/3 do total de candidato. 2/3 de alguma coisa, ó, 2/3 do total de candidatos. Essa é a primeira turma, 2/3 de X. O segundo, 1/4 de X, ó. 1/4 do total de elementos. E os demais candidatos, aqui a turma 15 candidatos. Então, aqui é 15 fixo, tá? Então, você tem as 3 turmas separadas. As 3 turmas juntas tem que dar o quê? O total. E o total é quanto? X. Então, a gente teria algo assim, ó. A turma 1 mais a turma 2 mais a turma 3, ela tem que dar o total de candidatos, que é X. Turma 1 é 2/3 de X. A turma 2 é 1/4 de X. E a turma 3 é 15. Que a gente soma, dá aqui o valor total, tá? E essa daqui é um pouquinho mais difícil de resolver, porque envolve fração, né? Então, a gente pode resolver essa fração aqui, passar os elementos, né? A gente vai passar os elementos aqui, usa aquela própria estratégia que eu ensinei vocês, tá? O 3 vezes 4 aqui, 3 vezes 4 é 12, e multiplica cruzado, lembra? 2 vezes 4, 8x aqui, e 3 vezes 1, 3x aqui. E aí, vou continuar essa continha aqui, ó. Mais 15 igual a x. Ok? Vou somar esses dois. 8 com 3 deu 11x. O 12 embaixo. Mais 15 igual a x, tá? Vou puxar aqui no canto, ó. O que a gente pode fazer aqui? Eu posso pegar esse 15 que está somando e passar para o outro lado. Então, ficou 11x dividido por 12 é igual a x menos 15, tá? Então, só passei aquele 1. Esse 12 que está dividindo, quando a gente troca de lado, ele passa multiplicando, ó. 11x é igual a 12 vezes o x menos 15. Que é a ideia dessa multiplicar o 12 por tudo isso aqui, ó. Ok? Faz a multiplicação, ó. 11x. Lembra da distributiva, ó? O 12 vezes o x, 12x. E aqui, ó.
12 vezes 15, mais com menos dá menos. Se fosse 10 vezes 15, dava 150, mais 180. Tá? Confia na teacher, mas na dúvida pode fazer a conta, tá bom? O que a gente vai resolver aqui, ó? Vamos separar o 11x de um lado, menos o 12x. Eu troquei esse cara do lado de cá. E desse lado, quem sobrou? O menos 180. Se a gente tem aqui, ó, 11x menos 12 fica um só negativo, ó. Menos x é igual a menos 180. A gente pode trocar o sinal, ó, esse menos daqui com esse menos. Lembra que a gente fez a multiplicação por menos 1? Quando você troca o sinal de todo mundo, x é igual a 180. Então, quer dizer que nós tínhamos 180 candidatos. Então, apareceram lá 180 pessoas nessa atividade, tá? Esse é um pouquinho mais elaborado. Pausa o vídeo, volta um pouco nessa parte de funções, se for necessário, tá bom? Vai pausando, volta, retoma, se for necessário. Combinado? E aí, pessoal, essa atividade, essa aula não tem uma tarefa para vocês entregarem, mas é importante que vocês estudem. Vou deixar alguns exercícios, então, para praticar. Não é necessário entregar, mas vocês precisam fazer no caderno para tirar as dúvidas, ok? Então, aqui são os exercícios. Observa que eu deixei bem, inclusive especifiquei aqui as respostas, tá bom? Então, no primeiro exercício, você vai resolver as equações. Tem a resposta, essa aqui tem que dar menos 6, a segunda tem que dar 5, e a terceira, 28 sobre 3. E aí, o segundo exercício é uma atividade para você resolver com probleminhas, e o resultado, o valor final tem que ser 1.000, ok? Então, a ideia é vocês praticarem, resolverem só para tirar as dúvidas, ver se vocês conseguem chegar nessas respostas. E se houver algum problema, alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, ok? Me mandar uma mensagem, tirar alguma dúvida. E podem me procurar no horário de atendimento na sexta-feira. Combinado? Bons estudos, pessoal, e até a próxima aula.